Pois bem, queridos, nesta noite, na última ministração, eu encerrei uma série de 3 ensinos sobre a alma humana. Se você perdeu, você pode assistir novamente no nosso canal do YouTube, Verbo Oricuri. E hoje eu vou dar início a uma nova série, uma série que é de extrema importância, que já foi ensinado várias vezes aqui, e de tempos em tempos eu volto com essa série de novo, porque novas pessoas vão se achegando e essas novas pessoas, elas ainda não ouviram falar sobre esses assuntos e elas precisam estar fundamentadas nesse assunto que é importantíssimo. Então, hoje nós vamos dar início à série sobre as doutrinas de Cristo. Amém? Então, o que é uma doutrina? Essa palavra doutrina, ela vem do latim, que é doutrinal, e significa ensino ou instrução. Quando estamos falando de doutrina, estamos falando de uma ideia na qual ela é transmitida para outras pessoas viverem aquele projeto de ideia. Uma doutrina, ela está transmitindo um modo de viver, um modo de se comportar, sabe? A doutrina é justamente a ideia de alguém que está sendo transmitida para outros. E quando falamos da doutrina de Cristo, estamos falando da ideia de Deus, o plano de Deus sendo transmitido por meio de Jesus Cristo. E essas doutrinas de Cristo é o fundamento da fé cristã, é a preparação para ter uma vida cristã que funcione, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã com resultados e uma vida cristã que vale de fato a pena ser cristão. Você já viu, lá no bairro que eu moro é cheio disso, eu passo ali, vê um terreno, só tem mato. A doutrina, podemos dizer que a doutrina é você ver aquele terreno, as doutrinas de Cristo, tirar todo o mato, preparar toda a terra e fazer uma sapata, um alicerce, um fundamento muito bem feito para a construção. A doutrina de Cristo, ela é o fundamento, ela é a preparação para o crescimento da vida cristã. Estamos falando de um dos assuntos mais importantes para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo, ele precisa estar fundamentado na doutrina de Cristo. Quem aqui está em Cristo? Você precisa saber quais são as principais doutrinas de Cristo, das quais doutrinas são o fundamento da nossa fé e vida cristã. Porque se você estiver construindo uma vida cristã que não seja no fundamento de Cristo, essa vida vai ser difícil, essa vida vai ser dolorosa. Muitas pessoas constroem sua fé, sua vida cristã baseada em doutrinas de homens, em tradições de homens, de igrejas, de denominações, em pura tradição, e a vida cristã é uma vida pesada, uma vida difícil, algo que vive se arrastando. A vida de fé é a vida estilo crente cobra. Vocês sabem qual é o crente cobra, né? Aquele que vive se arrastando, a vida cristã é se arrastando, é em prova, em luta, tribulação, deserto, vale, é estreito, só vive em uma vida que não vale a pena viver. Porque o fundamento da sua vida cristã, da sua fé, é doutrina de homens. Está fundamentado em doutrina de homens. Porque aquele cristão que tem sua fé fundamentada na doutrina de Cristo, ele não tem uma vida pesada. Ele não anda como quem anda com peso sobre as suas costas. Porque na doutrina de Cristo, o nosso fardo é lançado sobre ele. E nós não andamos carregando um fardo. Porque quem está em Cristo, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos... Se você anda uma vida cristã, se arrastando como quem anda com um fardo sobre as suas costas, eu sinto muito lhe dizer, você pode até ser do verbo da vida, mas a sua vida não está fundamentada na doutrina de Cristo. Precisa ser fundamentada na doutrina de Cristo. Por isso que, em tempos e tempos, eu volto a ensinar esse assunto novamente aqui. Então, hoje será o primeiro dia da série As Doutrinas de Cristo. Para dar início, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7, verso 28.
Mateus capítulo 7, versículo 28. Aqui diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas do quê? As multidões se maravilhavam de algo. Qual é esse algo que as multidões se maravilhavam? O que era que deixava eles tão maravilhados assim? Era o quê? A doutrina de Cristo. Esse texto nos prova e mostra que Jesus, de fato, ele tinha uma doutrina. E o que é doutrina? Doutrina é instrução. Doutrina é um ensinamento. Vamos ler aqui Mateus capítulo 22, versículo 33. Mateus 22, verso 33. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Repita comigo: Jesus, quando esteve na terra, ele ensinou uma doutrina. Ele tinha uma doutrina. Quem aqui está em Cristo? Qual é essa doutrina que ele pregava? Se eu estou em Cristo, eu preciso saber quais eram essas doutrinas ensinadas por Jesus, para que eu esteja fundamentado nessas doutrinas e que eu possa retransmitir essa mesma doutrina. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 32, mais um texto que mostra para nós que Jesus tinha sim a sua doutrina. Lucas capítulo 4, verso 32. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Entenda, a Bíblia nos mostra de uma forma bem clara que Jesus tinha uma doutrina. E você, como cristão, conhece essas doutrinas, tem o domínio dessas doutrinas, porque é dever do cristão, no mínimo, ter o domínio das doutrinas de Cristo, que é aquilo que ele pregava, que é aquilo que ele ensinava. Muitas pessoas, eu já observei isso desde o início da minha fé, eu já vi muitas pessoas estudarem, se dedicarem, conhecer a doutrina de todas as igrejas, conhecer a doutrina de todas as seitas, de todas as denominações, conhecer de tudo a doutrina, e conhece muito bem a doutrina da sua igreja, mas se perguntassem quais são as doutrinas de Cristo, a pessoa não sabe. Do que adianta eu saber a doutrina de uma igreja, saber a doutrina de todas as denominações do mundo, e eu não ter o domínio e não saber nem citar quais são as doutrinas de Cristo. O interessante que Jesus deixou bem claro que a doutrina dele não era dele. A doutrina que ele pregava, ele recebeu do Pai. E ele era apenas um arauto, ele era um transmissor da doutrina que vem diretamente do Pai. E nós podemos confirmar isso em João capítulo 7, versículo 16 e o versículo 17. João capítulo 7, versículo 16 e o versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus que meu ensino, ou seja, a minha doutrina, não é meu. Meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então ele deixou bem claro, ó, essa doutrina que eu prego, esse ensino que eu transmito, não é meu. Eu recebi do Pai. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do quê? Se alguém quer conhecer a vontade do Pai, ele tem que primeiro conhecer o quê? A doutrina de Cristo. Se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Amados, de nada adianta você estar bem conhecedor e ser praticante de doutrinas de denominações, doutrina de homens, doutrinas de igreja, se você não estiver realmente a par da doutrina de Cristo e vivendo essas doutrinas. Você está compreendendo? Você acha que é importante saber conhecer essa doutrina de Cristo? É muito
importante. Por quê? Pela Bíblia nós entendemos que não é só Jesus quem anunciava uma doutrina. Podemos ver na Bíblia que os homens também têm suas doutrinas. E não só Jesus e os homens. Mas a Bíblia deixa claro também que os demônios, espíritos malignos, também têm suas doutrinas. Já imaginou? Você está seguindo uma doutrina, pensando que é de Cristo, e essa doutrina ser de homens. Você está seguindo uma doutrina, pensando que é de Deus, e essa doutrina ser uma doutrina de demônios. Como é que eu vou ter a segurança de que a doutrina que eu sigo, ou seja, o ensinamento que eu sigo, a instrução para a minha vida de fé, é de fato a doutrina de Cristo? Como é que eu vou saber? Conhecendo a doutrina de Cristo. Eu não preciso conhecer todas as doutrinas. Eu não preciso conhecer todos os ensinamentos. Eu só preciso conhecer a doutrina de Cristo. Eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira, se é falsa, se é inventada, de que num programa de entrevistas e uma pessoa estava sendo entrevistada e essa pessoa, ele era especialista em conhecer nota cédula verdadeira. E aí o entrevistador perguntou a ele: como é que você, com tanta falsificação que existe, como é que você consegue distinguir uma nota verdadeira de uma falsa? Você estudou todas as notas falsas? Ele disse: não, eu não perco meu tempo estudando o que é falso. Eu só estudo a que é verdadeira. E uma vez que eu estudo a cédula verdadeira, eu não vou perder meu tempo me dedicando a estudar as falsas. Uma vez que eu conheço a doutrina de Cristo, que eu tenho os meus pés firmados nessa doutrina, eu vou identificar qualquer doutrina de homens e qualquer doutrina de demônios. Você começa a compreender o quão importante é ter o domínio da doutrina de Cristo. Veja o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 15 e versículo 9. E em vão me adoram. Deixa eu ler aqui, já fugiu. E em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Coloca aí na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, queridos, quem está dentro de uma igreja, em uma confissão de fé, vivendo uma fé, mas tudo é fundamento de homens, todo esse ritual, toda essa adoração, ela é completamente em vão. Porque em vão adoram. Por quê? Porque essa adoração, ou esse fundamento de fé, não é a doutrina de Cristo, é a doutrina de homens. Por isso que é muito bom conhecer a doutrina de Cristo, para nós não sermos guiados por doutrinas de homens. Mateus capítulo 16, versículo 12, revista RA, a tradução. Mateus capítulo 16, versículo 12. Então, entenderam que não lhe disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso quer dizer o quê? Jesus, ele advertiu os seus discípulos a terem cautela com relação à doutrina dos homens. E aqui especificamente era a doutrina dos fariseus e dos saduceus, que eram pessoas altamente religiosas. Cuidado para você não ser um crente religioso. Cuidado para você não ser um crente que todo o fundamento da sua fé não está na doutrina de Cristo, mas está em doutrina de homens ou de tradição de religiosas. Eu já fui altamente religioso. E não existe uma vida mais triste do que alguém ser religioso. A vida de um religioso é uma vida cansada, frustrada e sem resultados.
e que tem um peso muito grande para viver, porque é um fardo muito pesado. Mas aquele que está em Cristo, ele não tem um fardo pesado, porque o seu fardo é lançado sobre Cristo. Em Mateus capítulo 16, foi isso agora, 16, 12, não foi? Doutrina dos fariseus. Efésios capítulo 4, verso 14. Esse texto fala mais uma vez para ter cuidado com homens que usam de astúcia para enganar as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não mais sejam como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de quê? De doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, nós vivemos em tempos, em dias, que o que mais existe hoje são doutrinas de homens espalhadas por tudo que é lugar. Muito cuidado quando você está aí no YouTube assistindo ministrações, assistindo pregações. Muito cuidado para você não estar sendo enganado por doutrinas de homens. Mas pastor, com tanta pregação, com tanto culto, com tanto ensino, como é que eu vou ter segurança para não ser levado como um menino por qualquer vento de doutrina? Como é que eu vou fazer? Simples, é só conhecer a doutrina de Cristo. Porque aquilo que for diferente da doutrina de Cristo, eu não vou seguir esse ensinamento. Gente, cá para nós, só um segredo entre nós e o pessoal do YouTube que for assistir a gente. Cá para nós. A maioria dos crentes tem uma tendência muito grande de ser seduzido por ensinamentos errados. Eu estava conversando com um colega meu de Petrolina, ele me falando da dificuldade que foi de livrar uma cunhada dele de uma profetisa falsa de YouTube. Ele me mostrou, vê, pastor, se isso tem cabimento. Aí mostrou lá o vídeo, a profetisa lá dizendo, olha aqui, eu sou a mulher de Deus, sou boca de Deus aqui na terra. E as pessoas adoram quando falam isso. Ela, se estiver cochilando, já acorda na hora. Porque elas querem ouvir isso. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. E eu preciso de 50 ou 100 pessoas com uma oferta de R$1.000. E se você fizer essa... E tem uma coisa. Se você não crê nisso, saia desse vídeo agora. Porque esse vídeo é para aquele que crê. A pessoa vê uma fala dessa minha e cortar no YouTube, ai de mim, né? Dizer o corte, dizer o pastor charlatão. E ela lá dizendo, incentivando, ela disse que essa cunhada dele vivia fazendo esses pix de R$1.000. E pessoas usam daquilo que as pessoas querem ouvir para extorquir elas. Essas pessoas, elas não têm dificuldade nenhuma para dar R$1.000 para um charlatão. Agora, a dificuldade para participar de uma campanha da igreja, para comprar uma coisa que ela vai usufruir dentro da igreja, ela não dá R$1. Ela não dá R$1, não dá um trocado nem para comprar uma cibalena. Nem existe mais, né? Tem geração aqui que está perguntando, o que é cibalena? Fag sabe o que é, não sabe, Fag? Colossenses capítulo 2, versículo 8. A Bíblia nos instrui a ter muito cuidado com doutrinas várias e estranhas. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, tudo aquilo que os homens querem, tudo aquilo que eles querem, que eles acham certo, ou é do próprio interesse deles, eles criam artimanhas para ensinar doutrinas. E nesses dias, queridos, tem sido cada vez mais terrível. Eu não sei se era um vídeo de humor, não sei se era uma pegadinha, eu não sei o que foi. Eu vi um vídeo rápido passando,
esses dias, só pode ser brincadeira, ou pegadinha do malandro, um negócio daquele, dizendo que na Bíblia estava claro que Eva era uma mulher trans. Você viu? Era uma brincadeira? Não, era sério. Pela ostra, misericórdia. Não tem cabimento negócio desse. Ultimamente se escuta cada barbaridade e tem pessoas que se deixam levar. Já vi barbaridade dizendo que Jesus teve um filho com Maria Madalena, que Jesus tinha um caso com Pedro, às vezes com João, que Davi tinha um caso com Jonatas, que aquele filho do centurião que Jesus curou é porque aquele rapaz tinha um caso com o centurião. É cada coisa que a gente escuta que é melhor ouvir do que ser surdo. E às vezes eu fico em dúvida, será que não era melhor ser surdo? Não, é melhor ouvir mesmo. Querem forçar uma coisa que não existe na Bíblia. Que não está na Bíblia. Isso são doutrinas. Isso são ensinamentos ideológicos querendo ser colocados à força dentro da Bíblia. Você está aqui ainda? Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Se morrestes com Cristo, quem já morreu com Cristo aqui? Amém. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Esse contexto está falando de doutrinas de homens, que querem privar a vida da liberdade que nós temos em Cristo, dentro de um cativeiro feito por doutrinas. Aí vem o verso 21. Não, o que é que as doutrinas falam? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Isso me lembra quando eu era adolescente na igreja. Eu fui doutrinado, ensinado, cresci em uma igreja que era totalmente legalista. E ali, eu inocente, ganhei uma pulseirinha de minha mãe, coloquei a pulseirinha no braço. Quando eu estava lá, o pastor me chamou e disse, meu filho, vem cá. O que é, pastor? E essa pulseirinha? E ganhei de minha mãe. Digo, Aí ele disse, meu filho, isso é vaidade. Digo, pastor, vai, não pode usar, não. Aí quando eu li esse versículo, eu sempre lembro disso, não manuseis isto, não proves aquilo. Quer dizer que mulher não pode usar brinco, que é pecado. Não pode usar batom, que é vaidade. Eu estou inventando coisa ou vocês já viram isso? Aí querem proibir as pessoas com doutrinas que são preceitas de homens e não de Cristo. Verso 22. Segundo os preceitos e doutrina de quem? Dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se distrai. A pulseirinha nem existe mais. Verso 23. As quais, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Porque todas as igrejas legalistas, eles pregam a santidade por meio do corpo, mas cada um, no dia que morre, tem que ter um caixão só para a língua. Que toda igreja legalista, o povo pratica muito o culto da língua. Falam de tudo e de todos, sem misericórdia de ninguém. O povo é preocupado com o que você veste, com o que você deixa de vestir, para onde você vai, para onde você deixa de ir, como se você não tivesse a liberdade em Cristo. Você tem que estar onde eles querem que você esteja, tem que vestir o que eles querem que você vista, tem que viver conforme o que eles querem que você viva.
E Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Aí diz, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. São coisas que diz que é contra a sensualidade. Diz, não, mulher não pode usar calça, mulher tem que usar só saia por causa da sensualidade. Aí está lá a mulher com uns vestidos de malha que parece roupa de super-herói. Um dia eu saí da casa da Bíblia, fui fazer um negócio. Quando eu saí, que havia uma irmã, um cabelão bem na cintura, um vestidão bem curto, um vestido tão transparente que eu tive que acelerar meus passinhos para não estar vendo a peça íntima que a irmã estava vestindo de fio dental. São coisas que têm aparência de santidade, mas que na verdade não é. Aí as irmãs dizem que nunca veste uma calça que é para ser santa. Aí veste umas saias mais arrochadas do que a cueca do Superman. Aí aperta tanto que fica assim. Aí ainda passa um pinguim, né? Porque quer mostrar as curvas do corpo. Quer mostrar as curvas, mas a igreja não permite vestir uma calça. Só que não impede. Elas vão mostrar a curva do corpo do mesmo jeito. Vai mostrar. Porque só tem aparência de santidade. Vocês estão aqui ainda? Vocês gostam, né? Vocês são fogo mesmo. O passo do pinguim. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz aqui. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Ou seja, existem doutrinas que pregam até o que você tem que comer ou não comer. Queridos, isso é uma liberdade sua. Quer morrer mais cedo? Coma tudo que for de porcaria. Quer viver mais? Tenha uma alimentação mais saudável. Quer adoecer com mais saúde? Beleza. Tenha uma alimentação, né? Tem a nossa irmã Márcia aí para orientar você bem direitinho, caso você precise. Né? Ela é top, não é isso? Na rádio, as palestras dela lá é sensacional. Né? Espero que vá de novo, mais uma vez. E para cá também, né? Entenda. Nós não podemos obrigar o que as pessoas têm que comer ou deixar de comer. Elas é quem decide por conta própria o que quer comer ou o que não quer. Mas não tem uma doutrina que impeça. Você está aqui ainda? Daqui a pouco está chegando São João. Depois da Copa. Não, no período da Copa. Já é o São João. E se alguém fizer... E o quê? E Copa junto. Vai ser dobrado igual a tapioca. Dia 12. Dia do jantar. É no sábado. Então, veja só uma coisa. Se alguém vier com pamonha, com canjica, com qualquer comida típica de São João para minha casa, e alguém falar, pastor, não coma não, porque era de um ídolo, eu não estou nem aí. Eu só não como se não me der. Mas se me der, quem mais come sou eu. Paulo diz, tudo que a gente abençoar, a gente pode passar para dentro. Amém? Eu morava numa rua ali que todo ano fazia uma festa grande para o São João. E levavam lá para casa, quem mais comia era eu. Você está aqui ainda? Então, existe a doutrina de Cristo, existe a doutrina de homens e existe também a doutrina de demônios. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer ao quê? Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Queridos, existe um tempo que temos que estar muito atentos a doutrinas esse período.
Porque estamos num período dos últimos tempos, nos quais o que mais vamos encontrar diariamente, seja na tela do seu celular, no computador, na TV de sua casa, nesses últimos dias vão ter muitas doutrinas de demônios. Eu tenho muito cuidado quando irmãos ou irmãs dizem que estão se reunindo numa casa. É para orar, é para orar, é para orar. E não tem ali a supervisão do pastor, não tem a bênção do pastor, não está no conhecimento do pastor, porque isso é um prato feito, é um terreno preparado para a influência demoníaca. Ah, pastor, mas é para orar. É assim mesmo que o demônio quer, com esse argumento. Eu já andei muito por aí, eu já vi muita igreja se dividir por causa desse tipo de reunião, porque não tem a supervisão, não se submetem à liderança pastoral e os espíritos entram lá e faz a festa. Amém ou ai de mim? Amém. Cuidado com esses convites de oração, muito cuidado com isso. Quando a serpente enganou Eva, ela não disse que Eva ia para o quinto dos infernos, que ia adorar o diabo, não. Ela disse, você vai ser semelhante ao Altíssimo. É sempre com aparência de santidade. Eu tenho muita preocupação, eu nunca gosto de estar perto de um crente que espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. Eu me arrepiei, tudo é espiritual. Tudo é demônio. Demônio na laje, demônio na televisão, é demônio em tudo. Irmã, essas suas sandálias, esse seu tênis é da nova era, é do demônio, é daquilo outro. Eu não gosto de pessoas santidade demais. Porque pessoas com um alto nível de santidade, elas têm uma tendência muito grande de sepulcro caiados. Por dentro é uma aparência de santidade, por fora é uma aparência de santidade, e por dentro é podre de maré, sei lá. Como é, Evandro? Cadê Evandro? Como é, Evandro? Não é ditado, não. Isso daqui não. É uma canção. Chapolin é nos ditados. Você entende? Cuidado com essas pessoas que você vê super espiritual. Eu me lembro quando eu era novo na fé, eu queria me inspirar nos irmãos espirituais da igreja, eu queria colar neles. Eu nem fiz amizade com os adolescentes da minha faixa etária, só queria estar perto dos irmãos mais velhos. Eu sempre estava lá, perto deles. E tinha um irmão que eu admirava demais. Digo, eu quero ser igual a esse irmão quando eu crescer. Sábio, inteligente, espiritual, homem de Deus. E lá, só na praça, eu lá na cola deles. Um dia eu fui ter o evangelismo. Disse, opa, evangelizar vai ser minha primeira vez. Eu vou estar perto do irmão que é para me aprender, que ele é muito santo, muito sábio, muito da palavra. Aí, eu entrei, irmão, conversei com o irmão, pedi o homem que eu ia me inspirar. Digo, e agora? Vou procurar ele. Eu dei na rua, andei para outra rua, Aí, quando eu cheguei numa rua, aí vi um monte de gente rodeando uma calçada. Digo, o que é aquilo? Eu cheguei perto, estava lá, um grito, palavrão, aquela coisa toda. Eu digo, misericórdia, Jesus, o que é isso? Cheguei lá perto, era o dono da casa com um facão na mão, e o irmão que eu queria me inspirar, evangelizar, discutindo com o dono da casa. Discutiu feio. Aí eu fiquei com a mente bugada. Eu digo, e agora? Que decepção. E ele era tão santo. Você pensa que ela achou que isso foi errado? Você acha que é certo você sair para evangelizar e ficar na calçada da casa dos outros, discutindo, brigando verbalmente? É certo ou é errado? Aí eu fui ouvir a versão dele. Ele disse, olha, eu sou igual aos anjos. Anjo não prega. Anjo é na espada. Eu disse, meu Deus do céu. Como a gente se engana com a aparência de santidade e de sabedoria. Vocês estão aqui ainda? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quero que vocês entendam nessa leitura que nós antes andávamos e vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque nós tínhamos influência de espíritos que nos guiavam por meio de doutrinas, de ensinamentos dos próprios demônios, do que é certo e do que é errado. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1.
Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Quem é que vivia no pecado? Versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós andávamos segundo o curso desse mundo, querido, entenda, o crente nunca deve andar com o curso desse mundo. Porque o curso desse mundo, ele sempre estará sendo influenciado por espíritos malignos. Debaixo de doutrina e ensinamento de demônios. Que isso é certo, que isso não tem problema nenhum. Tem nada não. Tem até uma música, né? Que diz que tem nada não. É o nome do demônio menor que tem. Tem nada não, tem nada não. Diz que quem vai carregar mais gente para o inferno não tem nada não. Só que nós éramos influenciados. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós andávamos segundo o curso do mundo, mas andávamos contra a vontade de Deus, mas nós seguíamos coisas que achávamos que era correto. Mas isso era por causa da influência e do ensinamento de demônios, de espíritos que nos influenciavam. Olha o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios 12, versículo 1 e versículo 2. A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Paulo aqui, ele vai ensinar a igreja acerca dos dons espirituais. Aí antes disso ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das manifestações espirituais. Aí o verso 2 ele fala, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. O que ele está falando aqui? Que alguns de nós aqui antes seguiam adorando ídolos mudos, ídolos que não falam nada. Mas nós éramos guiados por eles. Como era que você poderia ser guiado por um ídolo mudo se ele não fala nada? Por causa do ensino que tem por trás, que é dada por demônios. Espíritos malignos que induzem as pessoas ao erro. Queridos, não se engane. Nós estamos nos tempos, vivendo os tempos, dos quais as doutrinas de demônios virão cada vez em maior quantidade e com maior veemência do que você imagina. Para estarmos seguros dessas doutrinas, nós precisamos conhecer as doutrinas de Cristo e principalmente as doutrinas iniciais. Hebreus capítulo 1, ou capítulo 6, versículo 1. O escritor aos Hebreus lista para nós as principais doutrinas de Cristo. E olha o que ele diz aqui, ó. E novamente, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, versículo 2, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do que mais? Do juízo eterno. Então, aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, é listado para nós as 6 doutrinas básicas, as 6 doutrinas elementares do Evangelho de Jesus Cristo. Quero a ajuda de vocês para nós citarmos essas 6 doutrinas. Qual é a primeira? Arrependimento de obras mortas. Segunda, fé em Deus. Terceira é qual? Ensino de batismos. Quarta, estou achando fraco esse negócio. Quinta, e é porque tem a cola ainda. Ressurreição dos mortos. E a última? Tira aí, por favor.
Se nós não soubermos a doutrina de Cristo, a nossa fé estará em qual fundamento? Pelo amor de Deus. Se eu não sei citar, imagine conhecê-las. Vamos lá, qual é a primeira doutrina de Cristo? Muito bem, estou gostando, pode melhorar. Arrependimento de obras mortas. Segunda, fé em Deus. Perfeito, parece que está melhorando cada vez mais. Terceira, ensino de batismos, no plural, né? Quarta, imposição de mãos. Quinta, ressurreição dos mortos. Sexta, juízo eterno. Essas são as 6 doutrinas iniciais. Chega um momento que, após nós termos o domínio dessa doutrina, nós temos que deixar de lado, para quê? Para avançar para um alimento de adulto, porque essas 6 doutrinas é o leite espiritual. Quem aqui quer viver de leite? Leite teve seu momento de importância, sim ou não? Mas chega um momento, tem que deixar o leite para comer uma picanha assada, né? Comer o que mais? Girimum. É delicioso girimum. Bom. Maxixe. O que mais? Pirão de mocotó. Mas vocês têm um gosto estranho. Eu estou no nível de picanha, vocês estão em pirão. Não gosto de carne. Misericórdia, Jesus. Bucha. Sarapatel, bucha. Rapaz. Essas comidas, um recém-nascido pode comer? Por que não pode? É capaz dela não sobreviver se ela comer. Existem doutrinas da parte de Deus que você só vai poder ter o conhecimento, Deus só vai dar a revelação quando você deixar o leite. E o que é o leite? As 6 doutrinas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Você foi abençoado? Amém. Se prepare, nós vamos expandir da agora em diante nessa série da doutrina de Cristo. Vamos estudar cada uma dessas doutrinas para ficarmos aptos a ensinar outras pessoas e deixar de lado para que possamos avançar para o que é perfeito. E quando a Bíblia fala do que é perfeito, ela está falando de maturidade espiritual. Amém, amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.